Olá, vamos continuar a abordar a absorção no âmbito do módulo 2, mas nesta unidade vamos nos focar na absorção pulmonar. Assim, no final da unidade, pretendemos que consigam descrever a importância do pulmão como um órgão-alvo para a absorção de xenobióticos. Vamos abordar algumas características da absorção pulmonar. O pulmão é um órgão profundamente irrigado e cuja membrana alveolar é muito delgada. Essa característica leva a que o mecanismo de absorção privilegiado em termos pulmonares seja a difusão passiva. Essa difusão passiva pode ocorrer para gases, solventes e para partículas, como iremos ver nos slides seguintes. A absorção, no entanto, quer dos gases, quer das partículas, pode ser condicionada quer pela solubilidade das mesmas no sangue, que percorre os pulmões, como também pelo tamanho das partículas. Vamos focar agora a solubilidade dos xenobióticos a nível sanguíneo. Uma das características a ter em conta na absorção pulmonar é o coeficiente ar-sangue. O coeficiente de partilha ar-sangue pode ser determinante na velocidade de absorção dos gases. Na realidade, em situações de coeficiente muito baixinho, como aquelas que ocorrem para o etileno e para o isoflurano, teremos que os compostos têm muito maior solubilidade no sangue do que no ar que o transporta para os pulmões. Assim, numa situação de respiração, o composto rapidamente passa do ar para o sangue, levando à sua saturação. A absorção destes gases é dependente, acima de tudo, do fluxo sanguíneo. Quanto mais rápido for esse fluxo sanguíneo, mais rápido o sangue saturado é removido dos pulmões e novo sangue fica disponível para a absorção dos gases. Vamos pensar agora numa situação em que o coeficiente ar-sangue é bastante elevado, como por exemplo no cloroforme. Nesta circunstância, teremos então que o cloroforme tem muito maior tendência de se manter no ar do que passar a membrana para se dissolver no sangue. Assim, a velocidade de fluxo sanguíneo não é muito importante. Na realidade, como a saturação do sangue é muito baixa e é dependente da pressão do cloroforme no ar que respiramos, será importante para a absorção do cloroforme a frequência respiratória. Quanto maior a frequência respiratória, com uma saturação do ar que nos pulmões vai levar à passagem do cloroforme para o sangue, maior será a absorção do cloroforme. Poderemos então dizer que coeficientes baixos de partilha ar-sangue ficam dependentes para a absorção de xenobióticos do fluxo sanguíneo, enquanto que coeficientes elevados, a absorção de xenobióticos fica dependente da velocidade ou do ritmo respiratório. Vamos agora focar as partículas, ou seja, a absorção pulmonar de partículas. Uma das partículas mais estudadas para a sua absorção pulmonar são as fibras dos asbestos. Na realidade, diferentes patologias podem surgir em resultado destas fibras e o seu próprio tamanho, de alguma forma, pode condicionar o tipo de patologias. As fibras mais pequenas dão origem a uma inflamação muito persistente que se denomina asbestose. Ou então, para partículas um pouco maiores, geralmente são promotoras de uma doença cancerígena denominada mesotelioma. Para fibras ainda maiores, poderemos ter cancros mais amplos no organismo. O mecanismo de dano passa sempre pela acumulação destas fibras em termos pulmonares, mesmo a nível alveolar, com a incapacidade do organismo, e dos pulmões especificamente, as eliminarem daí presentes.
Temos então assim um dano epitelial constante, com processos inflamatórios recorrentes, que levam muitas vezes à promoção de situações de stress oxidativo, que dão origem a danos no DNA, ou então dão origem a processos carcinogénicos com um aumento do ritmo da substituição celular que poderá degenerar nesses processos cancerosos. Temos então que as fibras e asbestos são fibras extremamente persistentes em termos pulmonares, cuja patologia é condicionada pelo tamanho das partículas, mas que nunca deixam de ser graves quando aí presentes. Muito obrigado pela vossa atenção.